Oi, gente, como vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou a Carol e eu estou cursando o 8º semestre da Faculdade de Psicologia. Eu já compartilho um pouco da minha rotina, dos meus resumos, dos meus aprendizados na psicologia no Instagram, já vai fazer 2 anos. Então, para quem não me segue lá, corre lá, que eu tô lá todos os dias. E aí, hoje eu vim contar pra vocês algumas perguntas que o pessoal trouxe na caixinha de perguntas lá no Instagram, que eu postei na semana passada, sobre a faculdade de psicologia, que eu sei que muita gente tem várias dúvidas. Já tem um vídeo aqui no canal sobre faculdade de psicologia, só que o formato do vídeo é um pouco diferente do que a gente vai fazer hoje. Que no vídeo passado eu fiz um study vlog, né? Então tem várias ceninhas de estudo. E aí durante as ceninhas de estudo eu narrei o vídeo respondendo as perguntas que vocês fizeram pra mim lá no Instagram. Sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. Então, gente, vamos lá para as perguntas. Eu tô aqui com um caderninho, né, que eu anotei as perguntas. Então, se eu ficar olhando pra baixo, enfim, não estranhem que eu tô lendo as perguntas de vocês. Primeira pergunta, quantos anos demora, né? A faculdade de psicologia são 5 anos e tem 10 semestres. Muita gente confunde esses 10 semestres, né? Fica perdido aí em relação ao ano e o semestre. Então, todo ano são 2 semestres, né? Porque cada semestre é composto por 6 meses, então no ano tem 12 meses. E aí, consequentemente, são 2 semestres por ano. Então, por exemplo, quando eu tô no segundo semestre, eu ainda tô no primeiro ano do curso, né? Muita gente confunde isso, mas a contagem é feita assim, tá? 2 semestres por ano. Eu agora tô no 8º semestre, então eu tô no 4º ano, e aí no próximo semestre, né, a partir de junho, julho mais ou menos, eu já vou pro 9º semestre, aí eu vou estar no último ano, que é o 5º. Tá? Então, o curso de psicologia são 5 anos e 10 semestres no total. A próxima pergunta, qual é o semestre mais difícil e o conteúdo mais difícil? Bom, para mim, o semestre mais difícil, eu acredito que tenha sido o 3º, né? Porque foi um semestre, assim, que tinha professores que eram mais rígidos, né, em questão a trabalho, prova e tudo mais. E também foi a aula que a gente teve de laboratório, né, que foi a neuroanatomofisiologia. Sim, tem esse nome. É uma matéria que a gente conhece, pelo menos na minha faculdade, né, a gente conheceu algumas cabeças humanas, né, de defunto. Então, teve até uma pessoa que me perguntou lá, mas no direct, não na caixinha, se a gente conhecia defunto. E sim, pelo menos na minha faculdade a gente teve contato. Foi uma experiência muito legal. Teve gente que passou mal, né, que não tinha assim tanta coragem de se aproximar, de tocar e tudo mais. Como são itens de laboratório, né, é muito bem cuidado, a gente podia tocar e tudo mais, tanto que a gente fez uma prova prática com esses defuntos, né? Então a gente tinha que colocar qual o nome de cada peça do corpo não, foi só a cabeça, então daqui pra cima, né? Então esse semestre teve essas matérias e também teve a matéria de estatística, que eu vou comentar um pouquinho mais pra frente, uma das perguntas que o pessoal fez na caixinha. Então esse foi o semestre que eu considero assim que tenha sido mais difícil, né? Por esses 2 motivos, porque essas matérias foram bem mais puxadas, mais delicadas, e também esses professores eram bem mais rígidos, né? Até porque pela matéria precisa ser mesmo, né? Pra gente realmente aprender com eficiência. Como eu comentei com vocês, tem essa pergunta, tem matemática? É difícil? Sim, gente, no curso de psicologia tem matemática, que é essa matéria de estatística. No começo eu fiquei muito assustada, porque o pessoal que faz psicologia nunca imagina que vai ter alguma coisa do tipo, né, no curso, matemática, contas, cálculo, enfim. Mas tem. E eu tive muita sorte, porque na minha faculdade o professor era incrível, ele explicava, a didática dele era surreal, assim, então todas as vezes que ele explicava, a gente entendia. E aí, se a gente não entendia, ele explicava de uma outra forma que era melhor ainda do que ele tinha explicado. Então foi uma matéria que eu aprendi demais, eu me superei, né, superei minhas expectativas, porque eu imaginei que eu ia ficar de DP ou qualquer coisa do tipo, menos que eu ia passar, né, conseguir passar com uma nota muito boa, mas eu acredito que tenha sido pelo professor e também um pouco do susto, né, que aí você acaba prestando mais atenção, você acaba estudando mais, e essas contas, né, esse cálculo da matéria de estatística não são nem um bicho de 7 cabeças, né, são contas que
você consegue aprender, que tem as fórmulas que faz totalmente sentido, porque matemática é assim, né, gente? 2 mais 2 é 4. Não é igual psicologia, que depende, talvez, cada pessoa tem sua subjetividade. Então, a matemática não, ela é exata. Então, se a sua conta não fizer sentido, ela vai estar errada, você vai precisar fazer de novo até que ela chegue, né, no resultado que é esperado. E por que a gente tem essa matéria de estatística, né, gente? Porque eles consideram que todo psicólogo, em algum momento da vida, vai pensar em abrir um consultório, vai pensar em abrir uma empresa, e aí, para isso, a gente precisa saber, né, fazer conta, saber calcular o preço da nossa sessão, saber calcular o preço do nosso consultório, enfim, eles acham que faz sentido e para mim também fez todo sentido, tá? Então fiquem super tranquilos que não é nem um bicho de 7 cabeças, basta você se dedicar e prestar atenção em todas as explicações que você vai conseguir superar essa matéria de estatística. Tem muitas matérias opcionais. Gente, na minha grade, eu acredito que tenha só 2 opcionais, acho que 2 ou 3, tá? Não tenho certeza. Mas até agora eu tive uma opcional, que foi no semestre passado, e no 7º eu pude escolher uma matéria lá de algumas opções que a faculdade trouxe. E aí eu escolhi saúde mental no trabalho, né? Porque atualmente eu trabalho em empresa, eu faço estágio organizacional e agora no 8º eu faço estágio clínico também. E aí, como eu já tinha esse contato com a empresa, era uma matéria que fazia sentido para mim, que a gente não tem nenhuma matéria específica puxada para a área organizacional no trabalho, na grade, né? Então eu vi que fazia sentido para mim, para o meu momento profissional que eu tava passando, então eu escolhi essa matéria saúde mental no trabalho, que foi muito legal. E eu acredito que agora no 9º, né, no 8º, essa grade que eu tô cursando agora não teve opcional. Eu acredito que no 9º e talvez no 10º tenha a opcional também, que a gente pode escolher dentre as opções que a faculdade libera, né? Então varia muito aí, eu preciso esperar liberar a grade, eu não tenho essa relação, né, das matérias que eu vou poder escolher, mas tem muitas palestras, gente, sim, tem bastante palestras, mas eu acredito que essas palestras dependem de faculdade para faculdade, né? Varia muito se a sua faculdade participa daquela semana da psicologia, varia muito se a sua faculdade participa daquela semana dos cursos, das profissões, varia se a sua faculdade faz parcerias, né, com profissionais que venham dar palestras, mas pelo menos na minha todo ano tem palestras, né? Não são aquelas palestras assim maçantes que é toda semana, a cada 3 meses, não. Geralmente é 1 ou 2 vezes no ano, no máximo, que tem assim na minha faculdade. Em qual semestre começou seus estágios? Então, começou no 4º semestre, né? E aí no 4º semestre a gente começa num chamado estágio básico. O que é esse estágio básico? São os estágios que eles têm a ver com outras áreas da psicologia que não seja a clínica. A gente teve estágio básico em asilo, então a gente teve essa experiência de ter contato com os idosos e tudo mais. Tivemos estágio básico voltado para a área escolar, mas como eu estava na pandemia durante esse período, a gente não pôde visitar as escolas, então foi mais um trabalho bem acadêmico, escrito, pesquisas e artigos que a gente fez, né, para suprir esse estágio. E aí o estágio clínico, né, que eu acredito que seja o interesse da maioria das pessoas que faz psicologia, ele começa na minha faculdade no 8º semestre, né, como eu comentei no vídeo anterior, contando dos meus atendimentos, do meu paciente, eu comentei que varia de faculdade para faculdade, né, qual semestre que a pessoa vai começar o estágio clínico, e na minha faculdade começou esse semestre, né, no 8º, e aí ele vai do 8º, 9º e o 10º, né. Então a gente tem o estágio específico que eles chamam, né, que é específico da clínica. A gente tem o 1, o 2 e o 3, eu tô no 1 agora, e aí vai ter o 2 e o 3 no 9º e no 10º semestre. É isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com alguma dúvida, né, específica, pontual, quiserem me chamar lá no direct, quiserem conversar comigo em particular, se vocês quiserem deixar aqui nos comentários também, eu sempre tô respondendo o comentário de vocês, eu adoro que vocês interagem, que vocês me dão feedback. Já disse também que eu sou muito aberta a críticas construtivas, a opiniões, sugestões. E aí, como eu disse pra vocês, se vocês quiserem me acompanhar todos os dias, né, ver atualizações da minha vida todos os dias, me sigam lá no Instagram. Quem me acompanha lá sabe que eu tô sempre por lá, tô sempre abrindo caixinhas pra tirar dúvida de vocês. E se eu ver que esse formato de vídeo, se vocês gostarem desse formato de vídeo, se tiver bastante like, comentário,
visualizações, eu faço mais, né? Eu abro mais caixinhas lá, trago outros assuntos. Quando eu fui fazer, antes de fazer esse vídeo, eu perguntei, né? Fiz uma enquete no Instagram, perguntando se vocês queriam um vídeo respondendo perguntas sobre a faculdade de psicologia, sobre o RH ou sobre o atendimento, né? Meu estágio clínico, e aí vocês optaram pela faculdade de psicologia, que já tem um vídeo aqui no canal. Então, se vocês não viram esse primeiro vídeo, olhem o primeiro vídeo, depois de ter assistido esse aí, se ainda continuarem dúvidas, vocês deixem aqui nos comentários ou lá no direct no Instagram, combinado? Muito obrigada para vocês que assistiram até aqui. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.